Você está cansado, não está? Eu sei que sim. Há um tipo de cansaço que o sono não resolve, que a bebida não apaga, que o trabalho não disfarça. É um cansaço que vem de dentro, de uma perseguição incessante por algo que você nem sabe o que é, mas que precisa alcançar. Uma dor, silenciosa e persistente, que você carrega como uma sombra, mesmo em dias de sol. Eu sou o William, tenho 77 anos. E, se você me permite, vou te contar o que aprendi sobre essa dor, sobre esse vazio que nos persegue, especialmente quando a gente chega aos 40, 50 anos, e se pergunta: é só isso? Não sou psicólogo, não sou guru. Sou só um homem que passou a maior parte da vida correndo atrás de tudo que o mundo dizia ser sucesso. Conquistei muito do que me foi prometido. E cheguei a um ponto onde percebi que, por dentro, eu estava completamente vazio. Essa é a minha credencial, o tempo. O tempo que me permitiu olhar para trás, para as cicatrizes, para os caminhos errados que eu insisti em trilhar, e finalmente entender o que estava acontecendo comigo. E talvez, com você também. Nós todos fazemos isso. Desde muito jovens, somos ensinados que o valor de um homem está no que ele faz, no que ele conquista asterisco. Um bom emprego, um bom salário, uma casa grande, um carro novo. E, claro, a aprovação do pai. A aprovação do pai. Essa busca se torna o motor da nossa vida. Corremos, trabalhamos, nos sacrificamos, sempre com a sensação de que, se não formos rápidos o suficiente, se não formos bons o suficiente, seremos deixados para trás. Seremos invisíveis. E essa invisibilidade é um medo profundo. Um medo que aprendemos muito cedo, quando éramos pequenos e o mundo parecia girar em torno de uma única figura, a do nosso pai. Aquela presença imponente que ditava o que era certo e o que era errado. Eu lembro perfeitamente. Tinha uns 7 anos. Mostrei um desenho de um barco que fiz na escola, cheio de cores, orgulhoso. Meu pai olhou, sem sorrir, e disse: faltou a vela principal, William. Não está completo. E o mar está torto. Não havia um parabéns. Nunca. Apenas a correção, a crítica, a sensação de que eu nunca era bom o suficiente, que sempre faltava um pedaço, que eu era um projeto inacabado, e que a única forma de ser amado, de ser visto, era ser perfeito. Outra vez, aos 10, ganhei um campeonato de natação. Voltei para casa com a medalha, o peito estufado. Ele apenas perguntou: chegou em primeiro? Ou só participou? Quando eu disse que cheguei em segundo, ele balançou a cabeça. Segundo é o primeiro dos últimos. Aquela frase, ela grudou na minha mente. Segundo é o primeiro dos últimos. E cada vez que eu tentava algo, cada vez que eu me esforçava, aquela voz, aquela frase, ecoava, me programando para nunca aceitar nada menos que o topo, custe o que custar. Eu aprendi que amor era condicional. Era algo que eu tinha que merecer, que eu tinha que ganhar com feitos, com conquistas. E a suficiência? A suficiência era um horizonte que sempre se afastava, não importa o quão perto eu pensasse estar. Então, eu cresci, trabalhei duro, me formei, abri minha empresa. Fiz fortuna, montei um império, como diziam meus sócios. Comprei a casa dos sonhos, o carro importado, viajei o mundo. Cheguei lá, no topo. Aos 55 anos, eu tinha tudo que um homem podia desejar, aos olhos do mundo. Mas uma noite, na minha mansão, com vista para a cidade, eu estava sentado sozinho na minha poltrona de couro, e percebi, que eu estava chorando. Em silêncio, sem motivo aparente. E o vazio. O vazio era uma parede fria e intransponível dentro de mim. Todas as minhas conquistas não preenchiam nem 1 milímetro dele. Era uma dor sem nome, insuportável. Esse padrão se repetiu em todos os meus relacionamentos. Com minha esposa, eu estava sempre buscando a aprovação dela, a confirmação de que eu era bom o suficiente. E se ela não me desse, eu me fechava, ficava irritado, ressentido. Com meus filhos, essa é a parte que mais me dói hoje. Eu os amava, claro, mas eu os amava da mesma forma que meu pai me amou. Com expectativas, com cobranças, com a mesma crítica velada, a mesma sede por performance. Eu projetei neles o que eu sentia. A necessidade de serem perfeitos para serem dignos. E, sem perceber, construí paredes entre nós. As amizades eram superficiais, baseadas em interesses, em aparências. Eu estava sempre performando, nunca apenas sendo. Eu via meus amigos, alguns, como o Roberto, ainda correndo. Aos 60, ele está tentando abrir mais um negócio, comprando mais um carro. Inquieto, olhos sempre procurando o próximo degrau, a próxima conquista. E outros, como o Paulo. O Paulo sempre foi mais quieto.
Ele nunca teve a fortuna que eu tive, mas eu o via com a família, com os netos, e ele tinha uma paz. Uma presença. Um brilho nos olhos que eu não conseguia entender. Ele me olhava com uma compreensão que me incomodava. Era como se ele soubesse do meu vazio, sem que eu precisasse dizer uma palavra. E essa paz dele, essa suficiência interna, era o que eu mais desejava, mas não sabia como alcançar. Silêncio. E presença? Presença era estar aqui, agora. Não com a mente no que eu precisava fazer amanhã, ou no que eu deveria ter feito ontem. Era sentir o sol na pele, ouvir o riso dos meus netos, sem a urgência de aproveitar, ou gravar, o momento. Porque a solução externa nunca funcionou. Porque o vazio não estava lá fora. O vazio estava dentro, plantado por aquelas palavras, por aquelas ausências, por aquela crítica constante que nos ensinou a duvidar do nosso próprio valor. Nós fomos condicionados a acreditar que a aprovação, o reconhecimento, a segurança, viriam de fora. Do pai, do chefe, da sociedade. E quando não vinham, ou quando vinham e não preenchiam, nós redobrávamos os esforços. É um ciclo vicioso. Quanto mais corremos, mais nos afastamos de nós mesmos. Mais nos sentimos indignos, mais o medo de não ser o suficiente nos consome. É a culpa e a vergonha de não ter alcançado o inalcançável. Eu sei que é difícil. Eu sei que essa dor, essa raiva contida, esse vazio, são difíceis de nomear. E eu sei que, talvez, você esteja se vendo nessa história pela primeira vez. Não há uma fórmula mágica, um livro de autoajuda que resolva tudo. O que existe é o reconhecimento, a permissão para sentir essa dor, para parar de correr por um instante e olhar para o que realmente está acontecendo dentro de você. Talvez seja a hora de você parar de ser o menino que tenta agradar o pai. O menino que ainda busca a validação que nunca veio. Talvez seja a hora de você ser o homem que se permite ser suficiente, exatamente como é. Essa é a liberdade que eu encontrei. Não na fortuna, não nas conquistas, mas em me permitir ser. Em me perdoar por ter corrido tanto tempo no escuro. Se essa história tocou você, se fez você sentir algo que você não sabia nomear, eu te convido a fazer algo. Não para mim, não para este canal, mas para alguém que você conhece. Compartilhe este vídeo com aquele amigo, aquele irmão, aquele colega que você vê correndo sem parar, que você percebe que carrega um vazio, uma inquietude. Talvez ele precise ouvir isso. Compartilhe para que mais um homem possa, quem sabe, parar de correr por um instante. E começar a se encontrar.